Graça e paz. E nós estamos na série Cartas de Paulo. E hoje eu quero compartilhar a carta de Paulo aos Gálatas. E eu escolhi o texto de Gálatas 1, de 6 a 9, que diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já recebemos, que seja amaldiçoado. A carta de Paulo aos Gálatas é uma das cartas mais importantes, relevantes, necessárias para os nossos dias e para o nosso tempo, porque essa carta de Paulo foi escrita para uma igreja enfeitiçada, uma igreja que foi arrebatada do seu juízo, uma igreja que está para além das faculdades intelectuais, racionais, e está perdida no discernimento, está iludida, está enfeitiçada. O apóstolo Paulo diz no capítulo 3 dessa carta: o insensato Gálatas. Quem foi que os enfeitiçou? Quem foi que jogou um feitiço em vocês? Por um acaso que não fui eu que apresentei Jesus Cristo de uma maneira tão viva, que eu retratei a cruz de Jesus de um modo tão vivo, que parecia que Jesus estava sendo crucificado diante dos olhos de vocês? Não foi para vocês? Vocês não viram de maneira tão nítida, tão clara, tão límpida a cruz de Jesus? Como foi que vocês caíram nessa nuvem? Como foi que vocês se deixaram enfeitiçar? Como foi que vocês perderam o juízo? Está aqui em Gálatas, capítulo 3 dessa carta. Uma igreja enfeitiçada, uma igreja sob encantamento, que perdeu a noção, o sentido, o significado da cruz de Jesus Cristo. Uma igreja enganada, iludida. E o mais difícil não é enganar uma pessoa, é convencer uma pessoa que ela está enganada. E essa é a igreja da Galácia, da região da Galácia. Ela está enganada, ela está enfeitiçada e não tem consciência disso. E é para essa igreja que o apóstolo Paulo escreve essa carta. Essa carta é uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreveu essa carta para a igreja de uma região, a região da Galácia, que hoje é a Turquia. A primeira viagem missionária, junto com Barnabé, saindo de Antioquia, da Síria, em Atos, capítulo 13, ali o apóstolo Paulo vai para plantar a igreja na região da Galácia. Igrejas que foram frutos da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, agora estão enfeitiçadas. E ele diz aqui no capítulo 1: eu me admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Gálatas 1, versículo 6. Aquele que os chamou pela graça de Cristo, e vocês estão o abandonando para seguir outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Vocês estão abandonando o evangelho para seguirem um outro evangelho, que na verdade não é evangelho. Vocês estão abandonando o evangelho para seguirem outro evangelho, que na verdade não é evangelho. E ele diz, então, no versículo 7, ocorre que algumas pessoas estão perturbando vocês e querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, diz o apóstolo Paulo, ou um anjo dos céus pregue um outro evangelho diferente, um outro evangelho diferente daqueles que lhes pregamos, que seja anátema, que seja amaldiçoado.
Então, eu repito, se alguém lhes anunciar outro evangelho, diferente daquele que vocês já receberam, que seja amaldiçoado. Portanto, o que está acontecendo nessa carta é que há o evangelho e há um outro evangelho. E algumas pessoas perverteram o evangelho de Cristo e fizeram surgir um outro evangelho. E fizeram de tal maneira que essas igrejas da região da Galácia se deixaram enfeitiçar e perderam o discernimento a respeito do evangelho que haviam aprendido. Isso está acontecendo e o apóstolo Paulo vai contar isso nessa carta. Ele diz assim: chegaram algumas pessoas aí e disseram para vocês que o evangelho que eu preguei para vocês não é um evangelho que os apóstolos de Jerusalém ensinavam e ensinaram. O que o apóstolo de Jerusalém não concordam com o que eu estou ensinando, eu quero dizer para vocês que o evangelho que eu anunciei para vocês, eu não recebi dos apóstolos de Jerusalém, eu recebi do próprio Jesus Cristo, o Messias, que eu anuncio para vocês. E quando eu recebi, eu parti para a região da Arábia, para o deserto, e fiquei ali 3 anos. O apóstolo Paulo, ele recebe a revelação do Evangelho através de Jesus, e ele se dedica 3 anos a estudar, a rever as escrituras judaicas, a rever toda a tradição de Israel e reinterpretar toda a tradição de Israel à luz da revelação que recebeu de Jesus Cristo. Ele chega a dizer aqui no capítulo 1 que quando Deus resolveu revelar o seu Filho em mim, quando Deus revelou Jesus a ele, ele teve que rever tudo aquilo que ele sabia da religião de Israel. Então, ele diz assim: eu anunciei a vocês um evangelho que eu recebi de Jesus, e agora vocês estão me acusando de pregar um evangelho falso. Falso é o evangelho que vocês estão aí enfeitiçados e abraçando. E por que estão enfeitiçados? Ele vai contar a diferença que existe entre o evangelho que ele anunciou e esse evangelho do feitiço. E ele conta um fato muito interessante. Primeiro ele diz o seguinte: olha, lembre-se que eu preguei o evangelho aos não-judeus e eu preguei o evangelho aos gentios. Eu fiz isso aos gentios da mesma forma que Pedro, o apóstolo, fez também. Pedro foi na casa de Cornélio, essa história está lá em Atos capítulo 10. Pedro vai na casa de um não-judeu, vai na casa de um gentio, prega o evangelho para ele e ele se submete à autoridade de Jesus Cristo, Senhor, como Messias. E depois o apóstolo Pedro precisa ir a Jerusalém se explicar como é que agora os não-judeus estão abraçando o Messias judeus. E o capítulo 11 do Atos dos Apóstolos, Paulo conta a maneira como ele e Barnabé, pregando o evangelho na cidade de Antioquia da Síria, o evangelho atravessa a fronteira da etnia judaica e alcança os não-judeus. E alcança de maneira muito intensa, e a graça de Deus se espalha pelo mundo gentílico, está lá em Atos capítulo 13. Até que tem uma agitação barulhenta aqui em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, é o famoso concílio da igreja de Jerusalém, quando eles precisam explicar aos judeus de Jerusalém, aos apóstolos que ficaram em Jerusalém, a respeito desse grande avivamento do povo não judeus, do povo gentílico, abraçando Jesus como Messias. E Paulo diz: olha, eu fui para Jerusalém, eu me expliquei, eu contei, e eles entraram
Da mesma forma que o Pedro levou o Evangelho aos gentios, eu também estava levando o Evangelho aos gentios. Na verdade, Pedro fica agora dedicado praticamente aos judeus e Paulo fica dedicado aos gentios. Mas aí, quando chega no capítulo 2 de Gálatas, o apóstolo Paulo conta um fato muito interessante. Ele diz assim: olha, sabe que o pessoal lá de Jerusalém, esse pessoal de Jerusalém, eles eram chamados de judaizantes. Eles acreditavam na importância dos não-judeus se submeterem à religião de Israel, à prática da lei de Moisés. Esse pessoal de Jerusalém, eles eram os chamados conservadores da religião de Israel naquela época. Eles queriam que aqueles que não eram judeus, quando abraçassem Jesus como Messias, como Cristo de Deus, abraçassem também a lei de Moisés. E Paulo diz: não precisa, é somente Cristo. Não é Cristo mais a lei de Moisés, é somente Cristo. E esse era o evangelho que ele pregava aos gentios. Foi esse o evangelho, somente Cristo, que ele pregou à igreja da Galácia, que ele pregou a essas igrejas. Mas ele conta no capítulo 2 que certa vez, quando ele estava no meio dos judeus, Pedro, o apóstolo, chegou e enquanto estava ali reunido com os não-judeus, o Pedro convivia como se não fosse judeu, convivia tendo deixado para trás os hábitos ritualísticos, cerimoniais da lei de Moisés, até que nessa ocasião chegaram os conservadores e vindos de Jerusalém, os judaizantes, e quando chegaram, o Pedro muda de comportamento. O Pedro está com os gentios, ele está num churrasco, está se fartando, se divertindo, mas quando chegam os judaizantes, vindos de Jerusalém, o Pedro finge que não é nada com ele, que ele não está nem com aqueles gentios. E o Paulo diz assim: eu o repreendi duramente e disse a ele: por que é que você, Pedro, quando está entre os gentios, não obedece os hábitos da lei de Moisés, mas agora, diante dos judaizantes conservadores, você finge que o faz, quer impor sobre os gentios que façam a mesma coisa. Então, Paulo vai estabelecer muito claramente que existe um evangelho que é somente Cristo e um outro evangelho que não é o evangelho, que é Cristo mais a prática da lei. Aqui no capítulo 2 da carta aos Gálatas, começando no versículo 11, você vê o apóstolo Paulo fazer um longo arrastado sobre isso. Até quando ele chega no versículo 16 do capítulo 2 dessa carta aos Gálatas, ele diz assim: sabemos que ninguém é justificado diante de Deus pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, em Gálatas está estabelecida uma grande divisão entre o evangelho da fé em Cristo Jesus e o evangelho da prática da lei. O que Paulo está dizendo é que o evangelho que ele anunciou é o evangelho da fé em Jesus Cristo. E esse outro evangelho que não é o evangelho pervertido, o Paulo diz, o evangelho dos judaizantes é o evangelho do judaísmo, da circuncisão, é o evangelho do ritualismo, da lei de Moisés. Esse outro evangelho aqui não é o evangelho. E então ele vai dedicar toda a carta a falar sobre isso. E aqui nós paramos e chegamos no nosso mundo, quando a gente tem um discernimento de que o maior inimigo do evangelho é um outro evangelho, que não é o evangelho. O maior inimigo do evangelho não é a incredulidade, não é aquilo que
explicitamente não é evangelho. O maior inimigo do evangelho não é aquilo que declaradamente não é evangelho. O maior inimigo do evangelho é um outro evangelho que, na verdade, não é evangelho. É um outro evangelho, a qual se fala com o mesmo vocabulário do evangelho, mas é um outro evangelho que parece muito evangelho. A linguagem é a mesma, o rito é o mesmo, as músicas são as mesmas, o ambiente estruturado da religião é o mesmo. Parece evangelho, mas não é evangelho. É um heteroevangelho, é um evangelho completamente diferente do evangelho de Jesus Cristo. O maior inimigo do evangelho de Jesus Cristo é aquilo que parece evangelho, mas não é evangelho. E as pessoas abraçam isso como se estivesse abraçando o evangelho. E elas não têm discernimento do evangelho. Elas foram arrebatadas do seu conhecimento. Elas não conhecem, elas não têm o entendimento da palavra de Deus. Elas estão enfeitiçadas. Aí você me pergunta, como é que eu sei quando eu estou seguindo o verdadeiro evangelho? Isso é muito difícil. Se eu te desse uma fórmula, eu estaria correndo o risco de estar ali apresentando um outro evangelho, que não é o evangelho da graça de Deus. Mas a Bíblia Sagrada tem algumas linhas de sugestão para discernirmos e diferenciarmos o evangelho daquele que parece, mas não é. E considerando que o vocabulário do evangelho e do falso evangelho é o mesmo, que a ritualística do evangelho é a mesma, que o ambiente é o mesmo, se você quiser discernir onde está o evangelho de Jesus Cristo, a sugestão do apóstolo Paulo é que você não fique discutindo sobre o evangelho, sobre os conceitos do evangelho, sobre as doutrinas do evangelho, sobre as declarações credais do evangelho, que você não fique discutindo sobre a teoria do evangelho. O que o apóstolo Paulo sugere para você e para mim é na mesma linha do que Jesus ensinou. E Jesus nos ensinou que os falsos profetas, os que vêm perturbar a nossa liberdade em Cristo Jesus, os que vêm macular a nossa fé em Cristo Jesus, os que vêm perverter, os falsos profetas, que vêm perverter a nossa fé em Cristo Jesus, nós os conhecemos não pelo seu discurso, nós os conhecemos pelos seus frutos. Por isso que Jesus disse, os falsos profetas, eles, nós vamos conhecê-los pelos seus frutos. Porque muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome. Mas Jesus lhes dirá, jamais conheci vocês. O que Paulo está dizendo para nós aqui e para a igreja da Galácia é que nós conhecemos esse evangelho em distinção do outro evangelho, que não é o evangelho, pela vida que ele produz. E é por isso que aqui no capítulo 5 da carta aos Gálatas, ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, não se submeta de novo à escravidão. Esse outro evangelho escraviza, esse outro evangelho se apodera do seu juízo e ele entrega a você a uma condição de vida que o apóstolo Paulo vai chamar de obras da carne, que ele descreve a partir do versículo 19. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Mas, aí então, ele diz assim, o Evangelho é o caminho do Cristo, o Evangelho é a experiência com o Espírito do Cristo. Ele diz no capítulo 3, ele diz assim, olha, Deus nos deu o seu Espírito, Gálatas 3:5. Deus nos deu o seu Espírito Santo, mediante a nossa fé. A nossa experiência de fé, a nossa relação com o Espírito de Deus.
E aí, então, no capítulo 5, ele diz, olha, vivam nesse espírito, porque o fruto desse espírito é amor, paz, alegria, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança. E veja aqui que interessante. É claro que o apóstolo Paulo denuncia a lógica desse outro evangelho, que não é evangelho, dizendo que ele é baseado no ritualismo da lei de Moisés, na prática da lei de Moisés, no cerimonialismo da lei de Moisés, no moralismo da lei de Moisés, no legalismo. Ele denuncia essa lógica. Mas quando ele vai falar desse evangelho da fé em Jesus Cristo, as expressões, ele usa Cristo, Espírito, liberdade, a impossibilidade de controle humano, a experiência crística que somente o Espírito de Deus produz e que nenhuma ação humana, nenhuma doutrinação humana, nenhuma moralização humana, nenhum ritualismo humano, que o apóstolo Paulo está colocando tudo isso aqui como práticas da lei, nada disso consegue produzir esse fruto que é somente do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo vai chegar a dizer, olha, eu desejo, eu anseio que a experiência espiritual de vocês seja crística. Capítulo 4, versículo 19 de Gálatas. Ele diz assim, olha, eu sofro dores de parto, eu estou sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Não é possível controlar, não é possível encabrestar, não é possível manipular uma pessoa que tem o Espírito Santo e que tenha a vida de Cristo e que tem Cristo formado em si. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aí tem liberdade. Mas não é uma liberdade para uma vida de libertinagem. É uma liberdade para experimentar esse fruto do Espírito Santo de Deus. Então, o apóstolo Paulo vai falar da experiência do amor. E ele diz, onde existe amor, aí não há lei. O que você quer é uma experiência religiosa, manipulada, uma experiência religiosa escravizante da sua consciência. Uma experiência religiosa que arrebata você do seu juízo. É uma experiência religiosa onde alguém do lado de fora da sua própria consciência determina o que você deve ou não deve fazer, o que é certo e o que não é certo, alguém a qual você vai obedecer. Isso se chama escravidão. Experiência sobrenatural não é você ficar em estado de êxtase, é outra coisa. A experiência com Jesus Cristo é com liberdade. E aí a gente volta para os nossos dias e para esse outro evangelho que está pelas ruas do nosso país, e a boa parte do movimento evangélico brasileiro está enfeitiçado. Abraçou um outro evangelho que não é o evangelho. Sabe por quê? Porque não expressa o fruto. O apóstolo Paulo diz no capítulo 3, versículo 28 e 29, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um só em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo termina sua carta dizendo assim, quanto a mim, eu jamais me glorio, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado. E para mim e para o mundo, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criatura. E o que Jesus disse a Nicodemos, o que importa é se nasceu de novo e se Cristo foi formado em você. O que importa é nascer de novo, é se Cristo foi formado em você. E aqui eu termino essa carta aos Gálatas.